boa noite, Sertãozinho, boa noite, Flores das Posses, boa noite todas as pessoas que estão online assistindo essa live, pela página do Facebook PT Sertãozinho. Hoje nós vamos dar início a um debate público aberto sobre saúde pública municipal. O momento, não o momento que a ideia seria esgotar toda a ideia de saúde pública, que seria multidimensionado, mas nesse exato momento nós vamos estar trazendo uma visão de um especialista da área de saúde pública no município. E aí eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, Dr. Walter José de Paula Júnior. Ele é nascido em Uberaba, Minas Gerais, morador em Sertãozinho desde os 6 anos de idade. Ele é filho do senhor Walter e da dona Denise, tem 2 irmãos, Éder e Fernando, casado com Cláudia, pai de 2 meninas humanas, a Bruna e a Mariana, também de 2 pets, a Kate e a Johnny. Ele é cirurgião dentista, formado em 1998 pela USP, Ribeirão Preto, especialista em implantodontia e ortodontia, concurso na Alemanha, França, Portugal e Dubai. Hoje ele é responsável pela Dental Care, clínica de odontologia em nossa cidade. Nosso boa noite, Dr. Walter. Nós vamos estar trabalhando aqui numa interação constante sobre o assunto. Abro a palavra, os seus cumprimentos, e aí, demais, você já pode dar a explanada, a introdução nos assuntos sobre a nossa saúde pública municipal, no aspecto que nós vamos abordar nesse momento, nessa live. Boa noite, Aderli. Boa noite todo o pessoal que está nos acompanhando. Boa noite, Sertãozinho. Boa noite, região. Todas as posses, enfim, todo mundo que estiver aí com a disponibilidade. Eu agradeço o convite. Muito importante para a gente poder participar de qualquer movimento que seja favorável à população da nossa cidade, da qual eu tenho muito orgulho e um amor imenso. Espero que eu possa contribuir com um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento. Estou aqui para agregar e discutir ideias e buscar pautas e pontuar situações que a gente possa conversar e tudo que for possível para poder melhorar a nossa cidade. Para as suas considerações, Walter, nós vamos trabalhar na interação e você vai fazer aí a macro, uma apresentação de introdução aí, você fica à vontade para começar a abordar o assunto pelo aspecto mais importante que você gostaria de abordar hoje, a saúde pública do município. Ok, Deli, eu gosto muito de pensar a saúde pública. A gente tem hoje, em especial, um quadro que está todo mundo olhando para a saúde pública, né, por necessidade. Estamos no meio de uma pandemia, no meio de um problema que nos caiu, para alguns surpresa, para quem pensa saúde, talvez não. Nós vivemos dentro do SUS, né, Sistema Único de Saúde, e o que eu vejo dentro da saúde de Sertãozinho, a gente tem uma situação muito melhor do que a maioria das cidades do nosso país, mas de forma nenhuma vejo que esteja numa situação condizente com os padrões da cidade, tanto de receita quanto de pessoal, de conhecimento. Uma das coisas que eu sinto, ouço muito e vivo muito no dia a dia, eu digo vivo porque meus pais são usuários do Sistema Único de Saúde, minha secretária é usuária do Sistema Único de Saúde. Os meus pacientes nos relatam todos os dias as situações do sistema de atendimento público da nossa cidade. A gente tem parcerias com o pessoal da saúde da cidade e da região. Então, a gente está dentro dessa realidade de atendimento.
Uma situação, uma reclamação constante que a gente observa são as dificuldades, né? As dificuldades de relacionamento, as dificuldades para você conseguir uma consulta com um especialista num prazo razoável. Hoje, conversando com uma pessoa a respeito disso, e ela me relatou: doutor, eu fiquei 2 anos na fila para ser operada e depois, algum tempo, eu consegui só porque eu briguei, porque eu fui lá e briguei e uma pessoa, fulano de tal, resolveu para mim. Então, eu acho que é mais do que urgente a gente ter uma busca dentro da nossa saúde por uma unificação de banco de dados, por uma informatização, disponibilização de dados de ficha clínica de paciente, coisas básicas que mudam a história de um atendimento, que muda a história de uma saúde, quando se fala em termos de população. Um médico que está atendendo no postinho do Alvorada tem que saber se esse paciente foi atendido lá no São João e o que foi feito lá de procedimento, quais são as necessidades desse paciente. Então, essa falta de interação, essa falta de busca na delineação de processos de forma um pouco mais automatizada, eu ainda sinto essa dificuldade. Parece que as coisas acontecem na base do quem grita primeiro, sabe? Então, vamos lá, eu vou conseguir uma consulta, não consegui, mas se eu ficar lá e brigar, eu vou conseguir amanhã. Então, eu acho que essa dificuldade que a população não precisaria ter, né? A gente tem uma estrutura já montada, temos uma boa estrutura para ser um início de trabalho, mas com necessidades básicas, né? Com necessidade de informação, necessidade de banco de dados, com necessidade de conversa entre setores, integração mesmo entre setores. Compreendo. Então, o primeiro ponto, que seria um ponto a ser abordado, enfatizar, seria uma conexão dossiês digitais, a informatização, a digitalização da base de dados de usuário, principalmente sobre sua ficha e prescrição. Seria uma linha de trabalho, primeira, urgente, que, dentro da fala do doutor, seria uma situação que não daria para esperar, e a cidade de Sertãozinho, na área de saúde, no campo e na abordagem, do ponto de vista do profissional, para ele estar com ferramentas mais ágeis, né, de atendimento, seria, então, a informatização das fichas do paciente, das suas prescrições, do seu relatório. Seria o primeiro caminho para a gente poder melhorar e ter uma base de dados mais eficiente. Sem dúvida. E uma coisa que traria resultado imediato, sem necessidade de grandes investimentos, sem crédito, sem necessidade de uma movimentação. É uma questão de partir para organizar isso e disponibilizar isso essencialmente. Eu acho que a valorização do funcionalismo, a valorização do pessoal que está lá na linha de frente, e a gente sabe que são heróis aí que estão, principalmente nesse momento de guerra contra o vírus, são pessoas que querem o bem da população. Eu ouço muita reclamação de, eu vou lá e não sou bem atendido. Eu tenho certeza que o funcionário que está lá, ele gostaria de resolver o problema do cidadão que está procurando ajuda, da pessoa que está precisando de ajuda. Mas, de repente, um processo que é burocratizado, um protocolo que não está bem definido, parâmetros sequenciais que não estão estabelecidos, dificulta a vida desse atendente. E ele fica tomando ali pancada o tempo todo, e acaba que essa pessoa perde a paciência em algumas situações. Imagina você estar recebendo um monte de problemas na porta do seu trabalho e não ter ferramentas para resolver. Então, eu sinto que isso pode ser resolvido de forma muito rápida e tranquila, buscando uma visão, que é o quê? Olha, esse cidadão, o cidadão está procurando uma solução para
para determinado problema, como nós vamos resolver esse processo? Como vai ser o processo de recepção desse cidadão até a saída dele com uma solução integral? Não aquela situação do cara simplesmente passar o problema. Pensar a saúde de forma de entregar esse cidadão realmente com uma ideia de saúde. Por que que ele teve esse problema? Por que que ele está buscando esse atendimento sequencialmente? Por que que essa pessoa vai procurar atendimento 10 vezes no mês? Essa pessoa tem algum problema crônico que não foi investigado? Como nós podemos minimizar essa frequência? Como nós podemos melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? Ou, até buscando números, como nós podemos reduzir custos quando a gente oferece para ele uma qualidade de vida melhor, nós vamos ter menos problemas. Agora, por exemplo, eu tenho exemplos de pessoas que passaram por filas e filas de consulta e que aquele problema, lógico, que foi se agravando. Hoje ele seria um problema pequeno, daqui a um ano esse problema já de repente é uma cirurgia. Deixa de ser uma consulta, passa a ser uma cirurgia. Então, essa morosidade, essa dificuldade, essa burocracia também se transforma em custo, também se transforma em uma dificuldade financeira ali na frente. Então, investir em pessoal, investir em formação, investir em investigação, mapear problemas, unificar banco de dados, um monte de procedimentos que nós podemos tomar de pronto, de primeira instância, que vai trazer resultados muito positivos para a população e, com certeza, fazer com que a gente tenha um serviço de saúde mais humano. Então, o aspecto das ferramentas de trabalho na parte clínica para o pessoal, os médicos, né? Aí, num segundo ponto, seria o mapeamento e o fluxo do atendimento da hora que o usuário, o paciente chega nas nossas UBS ou na UPA, ela teria que ser formatada. E, para isso, eu vejo aí no comentário do doutor que é importantíssimo a requalificação profissional. Acho que a extensão de programas de requalificação na área da saúde para melhoria do atendimento ao usuário do sistema SUS em Sertãozinho é outro compromisso que deve estar dentro de um programa de governo de atendimento aos princípios. Na outra abordagem que o doutor citou, e que ficou bem claro aí, nós precisamos ter políticas públicas preventivas. As políticas públicas preventivas, elas têm que ter um começo, um meio e um fim. Isso deve começar dentro do próprio aspecto onde a gente atende o cidadão e o cidadão está envolvido com a comunidade, que seria dentro dos EMEIs, dentro dos parques infantil. Eu acho que começaria a se buscar ali, seria mensalmente, trimestralmente, consultas, colocar médicos, né? O pessoal da área da saúde à disposição nessas unidades para a gente começar a fazer esses relatórios e ter um acompanhamento próprio. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente não fala só da saúde no aspecto. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com doença, nós estamos falando da saúde como uma prevenção, já como um princípio e como uma ação, onde você tem um domínio ali, que seria dentro de um programa de saúde da família. Perfeito. Perfeito. Eu acho que essa abordagem ela é perfeita. Assim, o programa de saúde da família ele tem ótimos. Não, eu acho a ideia fantástica. Ele, com certeza, é uma ferramenta que deve ser valorizada e ampliada, não só aqui, como no país todo. Nas EMEIs, nas escolas, eu gostaria muito de ver lá tanto uma visita que seja, se não é possível manter um profissional ou uma equipe profissional de saúde na
nas escolas, mas pelo menos que seja um programa de visitação e de orientação com uma frequência regular. Esse programa da saúde da família, ele pode ser estendido para dentro da escola. Isso não só na saúde geral, como na saúde odontológica. Na minha época tinha dentista nas escolas, né? A gente deixou de ter isso, deixou de ter essa orientação, e isso foi deslocado só para o posto de saúde. Essas dificuldades, com certeza, resultam lá na ponta, lá no fim da linha. Uma criança que não foi bem formada no sentido de buscar a saúde preventiva, ela com certeza vai ser um paciente na fila do SUS. Então, buscar sempre essa integração entre os setores, educação, saúde, esporte. O esporte que a gente sabe que tem um papel primordial aí na nossa saúde, ter essa integração, ter esse direcionamento. Pacientes de ortopedia, de Sertãozinho, por exemplo, são atendidos em clínicas de fisioterapia particulares, no convênio público-privado. Aí a gente não tem um centro de fisioterapia do município, estabelecido do município. Então, os atendimentos são só sintomáticos. Não existe um trabalho de prevenção, não existe um trabalho de orientação para que no fim do curso nós não tenhamos um paciente dependente. Existe um trabalho de ir lá, pontualmente, resolver a dor. Então, a gente precisa mudar essa ótica, né? Mudar a ótica na política da cidade, de buscar efetivamente uma ação que seja preventiva, de orientação, além de atendimento, além da curativa só. Outra coisa, e mudando o foco um pouquinho, quando a gente fala eu acho que essa questão da formação continuada dos profissionais do funcionalismo da prefeitura na área de saúde, que vai ser integrado com todas as outras áreas, essa formação continuada, ela é extremamente importante. Também a mensuração de resultados, uma forma de poder sentir dificuldades, os canais que esse funcionalismo tem para poder apontar as dificuldades e participar do processo de solução de problemas, e um trabalho de acolhimento, porque imaginem a tensão e a pressão que alguns setores vivem diuturnamente. Qual é o posto de saúde de Cruz das Posses? Quantos enfermeiros nós temos disponíveis lá? É suficiente esse número de profissionais para poder estar trabalhando numa área tão importante da saúde? Esse enfermeiro, ele tem algum amparo? Ele recebe algum atendimento, algum acompanhamento também? Ou ele é só um funcionário e pronto? Então, o acolhimento, o preparo, não só em termos técnicos, como emocionais, né? Trabalhar o setor emocional e estrutural ali da saúde mental, para que dê suporte para as equipes, para o funcionalismo também, não só para a população. Eu sinto um pouco de falta disso. Eu vejo grandes ideias disso sendo aplicadas em outros pontos. Guarulhos, se não me engano, é um exemplo disso, ganhou prêmio, inclusive, a respeito disso. Uma coisa muito, muito óbvia, que foi o quê? Acolher os profissionais de saúde, dar para eles suporte emocional, suporte estrutural, psicológico, para que eles consigam trabalhar com o público, e um público que pede cuidado, que pede carinho, essa pessoa também tem que ter os mesmos cuidados e o mesmo carinho. Esses aspectos da abordagem da saúde, ela se aprofunda ainda, além da requalificação, da capacitação, das questões de ferramentas tecnológicas para aprofundar o atendimento, as questões da parte preventiva, de busca de alternativas e de cadastro mais sólido.
também vem de encontro à situação do envelhecimento da população da cidade. Hoje, em geral, no Brasil, a população vem envelhecendo. Se a gente não a gente tem que fazer as políticas públicas introdutórias lá nos EMEIs, mas cuidar da família como uma atenção também das políticas públicas para os idosos. Isso, como o doutor, com a sua experiência, vê tanto na área da odontologia e da parte clínica, da necessidade desse centro integrado, né? Que o senhor citou, de ortopedia, fisioterapia, e também do centro integrado das questões dos tratamentos dos idosos. Sim. Geralmente, a gente que passa pela experiência sabe que quando tem um paciente crônico na casa, o problema é da família toda, não é só desse paciente. Então, a orientação do como cuidar desse paciente, a orientação do como proceder perante o problema desse cidadão, deveria ser bem trabalhada. Num outro exemplo de uma outra pessoa, na verdade até da mesma pessoa, me falando do tratamento do pai, que tem um problema crônico, que ia no postinho, porque tinha lá um problema no final de semana, eles cuidavam pontualmente daquele problema, mandava para casa, até que ele, numa crise muito grave, teve que ser encaminhado para o HC. E desde então, atendido via HC. Lá no HC, essa família recebeu todo o acolhimento, inclusive de orientação, olha, procure o programa de saúde da família lá da cidade, e o seu pai não pode ser deslocado de casa para o atendimento com essa frequência tão grande. Veja bem, receberam essa orientação no HC, não aqui no pronto atendimento, não aqui num atendimento que atendeu ele 100 vezes. Essa orientação de, olha, seu pai está numa situação muito crítica, vocês já pensaram em fazer inventário, resolver questões da burocracia documentacional da casa? As pessoas não tinham parado para pensar nisso. Então, acolher essa família e dar orientações para essa família, não só no sentido de toma esse medicamento e leva esse cara daqui, mas como vai ser tratado essa pessoa, como ela pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, pensar humanamente nesse cidadão, eu vejo uma necessidade maior. Quando a gente pensa, por exemplo, que esse mesmo paciente teve dificuldade para ter acesso às informações que tinham que ser uma pasta física, para conseguir levar para o HC, as mesmas pessoas que encaminharam para o HC dificultaram o acesso à pasta. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido essa situação. Então, por que não ter isso de uma forma facilitada? É uma família que já está sob pressão, já está sob sofrimento, já está sob dor. Por que dificultarmos a vida delas? Por que não temos canais de facilidade? Por que a gente não cria meios para que essa família tenha um mínimo de conforto e dignidade? Então, isso é responsabilidade, sim, da nossa equipe, responsabilidade, sim, da cadeia toda. Então, isso não é só um problema dessa família, é um problema de saúde geral, porque não é uma família, são muitas famílias. Imagina hoje a situação, como ficará, cada dia mais agravada, pensando numa crise financeira como a que nós estamos, quantas pessoas vão deixar o plano de saúde migrar para atendimento no Sistema Único? Nós vamos ter ainda um potencial agravamento de toda esses gargalos. Então, nós estamos preparados para isso, nós estamos pensando isso, quais são as nossas estruturas, quais são os nossos processos, falando novamente. Então, os números vão se agravar, os números vão se complicar. E nós temos que pensar nisso com muita seriedade, mas não simplesmente número de atendimento, aqueles números frios de, olha, nós atendemos X pacientes, nós fizemos tantos atendimentos. Atendimento qual? Atendimento como? Como essa população avaliou esse atendimento?
com que frequência esse cidadão voltou para o atendimento? Qual foi o resultado desse investimento? Então, falar de números, na minha percepção, às vezes é um pouco frio, quando esse número não vem associado a resultados práticos, a resultados de qualidade de vida da população. Então, qual é a percepção do cidadão lá na hora que ele vai ser atendido? A percepção dele de que ele vai sair dali com um problema resolvido ou não? É, foi só mais uma consulta, ele vai sair dali só com uma receita. Essa preocupação eu acho que deve ser sempre pontuada e sempre buscar, olha, nós precisamos saber onde estão os problemas, nós precisamos nos antecipar aos problemas. Eu sei que nós estamos num momento de crise, nós estamos numa situação, num furacão, né? Mas as estratégias têm que ser definidas pré, durante e pós-pandemia. E nós vamos pensar nisso como, tá bem? Então, nós temos uma busca por mapear problemas dentro da cidade. Olha, em tal região nós temos um problema com maior frequência. Por que isso está acontecendo ali? Por que nesse posto de saúde nós temos uma procura maior por tal determinado problema? O que nós podemos fazer para nos antecipar a isso? Ao invés de pensar, olha, nós temos 500 consultas disponíveis para GO, mas nós temos uma fila para 1.000 pessoas. Eu atendo 500 agora e vou distribuindo o resto, os outros, nos outros meses. Será que esse atendimento é simples assim? Ou será que nós vamos ter que organizar uma força-tarefa para resolver essa fila e antecipar o problema para a gente não criar novamente? Então, a saúde pública incansavelmente deve olhar para a origem dos problemas, incansavelmente deve olhar para a causa das situações, buscando sempre evitar esses gargalos, porque isso só agrava os problemas, isso só agrava a dor e com certeza vai pedir mais investimento. Então, doutor, então, afirmando, né, vocação preventiva deve ser princípio de saúde, informatização de dossiês, nós estamos falando, então, de procedimentos de atendimento, de requalificação profissional, até mesmo do próprio plano de carreira e salários, né? Seria vital estar debatendo isso, esclarecendo, porque também o ser humano precisa de motivações dentro do desgaste que existe natural da rotina de trabalho. Nós temos outro lado importantíssimo, que precisa se ter o Centro de Especialidades Médicas do município. Nós vamos avançar numa situação que é a questão de fluxogramas processos, e aí vem a parte da medicação. A parte da medicação são as pessoas que têm o medicamento permanente, periódico, tem que passar por outras consultas para revalidar as receitas. Como o doutor vê essa situação, o que poderia ser de inovação no município, implantar nessa rotina, através das novas tecnologias, uma integração entre a consulta e a emissão da receita, também para a retirada dos medicamentos na farmácia popular? De novo, a gente vai pensar aí numa estruturação em termos de informatização, buscar integrar banco de dados e acesso unificado. Quando a gente pensa num atendimento que começa com agendamento, uma consulta com um determinado especialista é agendada, sei lá, 60 dias de antecedência, tem uma fila lá, e aí imagine você a situação desse cidadão que agendou a consulta com 60 dias, ele não sabe como é que vai estar essa situação lá, nem se ele vai estar aqui ou não. Imagine que com 15 dias antes, ele sabe que ele não pode ir na consulta, ele tenta remarcar, ele avisar, o que eu acho que é uma dificuldade, tenta avisar que ele não vai poder ir nessa consulta, essa consulta ela fica vazia lá, ela não é preenchida com outra pessoa. Por quê?
Por que a gente não tem já isso sistematicamente definido? Olha, tem uma desistência, eu vou encaixar alguém que já está na espera do amanhã e remarcar essa situação. Então, isso talvez por um processo por um problema de dificuldade de sistema, de um problema de dificuldade de agendamento, eu não sei qual é essa situação. Mas, sem dúvida nenhuma, ter um sistema que possibilita para o agendamento, o fluxo de pacientes, fluxo de dados desse paciente perante os diversos especialistas que vão atender essa pessoa, é básico e é importantíssimo. Não é só uma situação que é urgente, como é primordial, é uma coisa que vai trazer vantagem tanto para o paciente, para o cidadão, como para o próprio sistema, porque isso vai desgastar muito menos, porque isso vai sobrecarregar muito menos. Um especialista que está atendendo um paciente que a pasta dele está em outro lugar, outro centro de atendimento, pasta física, de novo, não faz muito sentido. Esses dados têm que estar à disposição do profissional ontem, tem que estar à disposição de todos os interessados na cadeia de atendimento desse paciente, não em determinado ponto. Eu te passo um exemplo, eu fui atualizar Compreendendo aí as situações, nós temos alguns dados, né? Alguns Eu fui dados atualizar, perdão. sobre óbitos infantis do ano de 2018 na cidade de Sertãozinho. Nossa fonte é a SEADRE, né? Naquele momento, em 2018, a cidade estava com uma estimativa de 120 mil habitantes, aproximadamente, e nós tivemos nascidos vivos 1.569. Nós tivemos 16 óbitos infantis, uma taxa de mortalidade nessa faixa de 10,2 a cada 1.000. São números, como o doutor falou, estamos aqui levando para o lado humano, mas existem números que acabam replicando a necessidade da política pública efetiva, preventiva e orientativa na educação infantil e para as famílias, porque esses números são números para uma cidade do porte de desenvolvimento de IDH de Sertãozinho, que é em torno de 0,7, são números expressivos em 2018, são números que mostra a ineficiência ou a própria falta das políticas públicas. Como seria uma abordagem no aspecto de uma política pública municipal desse perfil de atendimento? Que a gente fala, as crianças, né, ainda estão no ventre e esses tratamentos. Qual o conhecimento que o doutor poderia passar para nós aí de orientação, até para o nosso plano de governo, da nossa pré-candidatura? De novo, mais uma vez, aí, voltando à situação de analisar números, analisar dados, ser uma questão... Abaixa o retorno aí, doutor Walter. Você consegue me ouvir? Desculpa. Melhorou ou não? Abaixa o retorno aí, estou sem áudio de retorno. Oi, boa noite. Consegue me ouvir, Derli? Melhora? Melhorou? Oi. Oi, tá me ouvindo? Eu vou buscar outra forma, só um minuto. Derli, consegue me ouvir? Eu estou sem retorno aqui, eu vou acionar o Gabriel. Gabriel, você me ouve? Oi, tá me ouvindo? Outra forma. Eu acessei aqui via Facebook. Eu consigo ouvir. Eu estou ouvindo você e me ouço também no Facebook dele.
Resolveu? Ok, eu vou dar sequência aqui enquanto ele tenta restabelecer o som dele lá, eu vou tentar concluir naquele pensamento do que ele disse, tá bem? Se eu estou aqui nos comentários, parece que o pessoal também está me ouvindo. Então, acredito que seja um problema local lá do Ederli. Mortalidade infantil é um número, sim, que deve ser muito bem analisado e com certeza é extremamente importante. 10 dentro da avaliação de números fica perto do número da taxa de mortalidade do Brasil. A cidade tem um padrão muito diferente da média do Brasil, então com certeza esse número deveria ser diferente. Isso faz parte de um ponto, né, dos problemas. Isso faz parte pontual de um sistema que precisa melhorar. Com certeza, a gente tem ferramentas para controlar não só a mortalidade infantil, mas como vai ser o desenvolvimento dessas crianças, como nós teremos adultos mais sadios, como nós teremos uma população que vai envelhecer com mais saúde, como nós teremos uma população que vai ter uma busca por uma qualidade de vida maior. Então, investimento nessas crianças tem que ser além da situação básica, lógico, de garantir a vida. Então, sim, a análise dos dados, na minha opinião, não bate muito com que a realidade financeira e social nossa se apresenta. Ok, doutor. Dentro dessa abordagem aí, gostaríamos aí, se o senhor quiser aprofundar algum tema específico da sua área, de odontologia, de programas básicos que a gente poderia instituir dentro do município, gostaria que você ficasse à vontade aí, que é a sua especialidade, para estar abordando, e até se tiver conhecimentos de programas que são específicos e plausíveis de execução para o nosso município, nós estamos aí abertos. Gostaria da sua explanação, principalmente sobre essa abordagem da odontologia na nossa cidade. Sim, a odontologia vem, nos últimos anos, crescendo muito no sentido de avanço de conhecimento, não só tecnológico, como conhecimento biológico. A gente passou por uma verdadeira revolução. A gente tem crescido cada vez mais e conseguido resultados perante o mundo. Conforme foi colocado aí, eu já participei de alguns cursos fora do Brasil e tenho muito orgulho de dizer que a odontologia no Brasil, ela não perde em conhecimento, em qualidade para nenhuma odontologia do mundo. A gente tem uma odontologia de primeiro mundo. Mas o contraponto disso é que essa odontologia é uma odontologia para alguns, é uma odontologia nesse nível, é uma odontologia restrita para quem consegue pagar isso, porque é uma odontologia com alto custo. É uma odontologia que oferece resultados maravilhosos, mas para quem consegue chegar até eles. Em termos de política pública, nós ainda estamos pensando como o século passado, assim, meio no começo do século, porque nós temos trabalhos, na minha percepção, que não atingem a população no nível que poderia ser atingido. A nossa população tem necessidades grandes no sentido de odontologia, e a cidade, com certeza, poderia contribuir um pouco mais nesse sentido. De que forma? Basicamente, assim, pensando em baixo investimento, a gente poderia começar a mudar o futuro da nossa cidade, voltando com a situação de dentistas nas escolas, para fazer um trabalho
preventivo para fazer um trabalho lá onde o problema começa. Crianças que são formadas com uma qualidade de saúde bucal melhor, com certeza vão ser adultos muito mais saudáveis, no sentido geral, né, da saúde. Então, o trabalho, ele começa por aí, de novo, buscando a prevenção, mas sem tirar o foco de quem tem grandes necessidades hoje. Então, nós temos pessoas, cidadãos com necessidades em todas as áreas da odontologia, em todas as especialidades da odontologia. E o que o sistema oferece de atendimento para esse público é muito aquém das necessidades desse público. Nós temos polos de conhecimento e produção de ciência aqui próximos, que poderiam ser um pouco mais explorados. Parcerias com a universidade, minha casa, a USP, parcerias com a Unesp, parcerias com outros centros de conhecimento e formação, para trazer profissionais para a nossa cidade, para trazer ciência, para trazer tecnologia, para fazer com que os resultados para os nossos pacientes sejam melhores, não necessariamente colocando dinheiro, colocando vontade, colocando uma busca realmente de que a população seja atendida a contento. Nossos profissionais que estão no trabalho aqui na cidade, com certeza fazem tudo o que podem para o paciente, para o cidadão, mas com certeza eles fazem aquilo que é disponibilizado para eles. Então, que odontologia é entregue para esse cidadão? O cidadão, ele sai com um resultado que ele gostaria, esse cidadão, ele tem a satisfação que ele precisaria ter, quais são ferramentas de controle disso? Com que frequência nós fazemos essas avaliações? Eu, muito sinceramente, não conheço nenhum resultado nesse sentido de trabalhos, de pesquisas aqui dentro da cidade. Por que a gente não tem uma parceria com a universidade, com uma busca nessas situações, mapear problemas, direcionar políticas para determinadas regiões ou para determinados grupos, para que isso traga resultados futuros melhores? Isso é rápido, isso é fácil e com custo baixíssimo. Dizendo, doutor Walter, só para colocar aqui alguns pontos de vista do pessoal que está acompanhando a live aí, Leonardo Silveira, ele afirma que a saúde bucal é uma das mais importantes, principalmente por ser uma das primeiras que uma criança aprende a fazer sozinha, e isso é da base para a criação de hábitos saudáveis. O pessoal do Direito e Cidadania também nos acompanhando, doutor. Eles fazem a afirmativa que o índice de mortalidade infantil aceito pela Organização Mundial de Saúde é 10 óbitos para cada 1.000 nascimentos. Numa cidade com estrutura de saúde, com a renda per capita que nós temos, isso é inadmissível, o número que nós falamos. Então, algumas participações aqui. O Aguinaldo Luz também fala: mortalidade infantil é causada pela miséria alheia, causada pelos míseros salários pagos, e ele também afirma que a odontologia era para pobre, é artigo de luxo, entendeu? Artigo de luxo. Pobre não tem como pagar a odontologia, por isso que a nossa convocação, para a gente estar começando a dar um esboço, antes do pagar, é a própria saúde pública, que tem na mente, na eminência aqui do Partido dos Trabalhadores, em prover oportunizar a saúde, o que é direito, né, de Estado, ser efetivamente implantado, através do que nós defendemos muito, que é a inversão de prioridades do orçamento na saúde. Às vezes, nós temos um dogma, né, na sociedade, estruturas físicas, grandes prédios, grandes imagens, e o resultado prático disso, que aí acaba invocando nesses números que às vezes a gente apresenta, e hoje a nossa temática está mais
voltada para falar da questão humana, dessas preventivas, curativas e situações de política pública, até para a gente não ficar só nos números, porque então os números são as metas que devem ser atingidas e Basílio, oportunizar a sociedade sertanesina novas metas. Sim, eu concordo plenamente, assim, eu vivo essa realidade todo dia, a gente enfrenta essa dificuldade todo dia, sabe? Odontologia, para o pobre brasileiro, é uma dificuldade tremenda de acesso. E isso não porque não se quer oferecer uma odontologia no sentido privado para que o pobre tenha acesso, não, porque é caro mesmo. Nós não temos, no Brasil, fábrica de luva, por exemplo. Tudo que a gente usa de luvas vem importado. Tudo que a gente usa de material de EPI, basicamente, é importado. Todos os grandes produtores de equipamentos e produtos de saúde que são realmente de qualidade vêm de fora do país. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande estrutural no Brasil, não só uma situação de sertãozinho, né, mas do Brasil inteiro. Só que a política pública poderia, por exemplo, numa cidade como Sertãozinho, numa realidade como a nossa, buscar, além disso, facilitar que essa realidade mude. Como que isso pode ser possível? Eu conheço profissionais que fazem trabalhos voluntários dentro das suas clínicas por espontânea vontade, por exemplo. Olha, nós temos trabalhos voluntários aqui, nós atendemos pacientes aqui por trabalho voluntário, por isolados, trabalhos feitos por pessoas isoladas, consultórios, que vão fazer dentro da realidade de cada um. Então, eu posso cuidar de uma criança, sempre vou ter uma criança lá cuidando, não vou cobrar dessa criança para ver o que eu possa fazer de ajuda. Por que não existe um centro para concentrar esses esforços e para estimular esses esforços? Olha, se a sua clínica puder oferecer um atendimento de primeiro nível e você tiver disposto a fazer isso, nós vamos incentivar, nós vamos facilitar o seu acesso a informações de quem precisa, direcionar, fazer triagem de pacientes. Isso é muito simples, com custo zero, com custo zero. Existem organizações não governamentais que fazem isso hoje, então a gente precisa saber buscar, precisa saber e querer buscar essas soluções. Então, a odontologia, ela pode ser outra realidade dentro da cidade, se a gente definir isso como prioridade. Primeiramente, lógico, olhando sempre para a situação de prevenção, então, tentar transformar uma população numa qualidade de saúde bucal melhor, isso vai ser trabalhando a base dessa prevenção. Mas, ao mesmo tempo, de novo, voltando lá, olhar de novo para a realidade da necessidade dos nossos cidadãos hoje. Então, sim, eu também concordo que o investimento não deve ser só em prédios, não deve ser só estrutural. Capacitar e dar condições para que as pessoas que estão lá no front, estão em atendimento, deem um bom atendimento para os cidadãos, para os pacientes, seria primordial. E abrir discussões, né? Olha, por que tudo tem uma taxa e impostos tão altos em cima de um serviço que deveria ser gratuito para todo mundo? Por que nós devemos pagar tanto por um serviço? Por que o cidadão deve pagar tanto imposto por um serviço que deveria ser gratuito ou é dito como um serviço gratuito e não é? Então, o serviço ele custa realmente, pede altos investimentos, muito por
dificuldade logística, muito por dificuldade de treinamento, muito por dificuldade de imposto, então o país não oferece infraestrutura. Mas o que nós podemos fazer para contrapor isso? Então, sim, dentro da prefeitura, dentro da cidade, dentro do município, buscar soluções e oferecer o que existe de melhor dentro da realidade, lógico, do município. Então, doutor Walter, mais uma interação aqui, registrar também a presença da Bia, né, nossa assessora de comunicação, está online acompanhando, fazendo afirmativas. O nosso professor Reinaldo Tronta, que esteve em outra live conosco, ele diz aqui, excelente visão de saúde pública, parabéns pelas análises e falas, excelente, dá para imaginar, sonhar com uma outra Sertãozinho possível. Dentro dessa construção aí, nós temos com uma certeza, uma convicção aqui, dentro das falas e das explanações. Atendimento, fila de espera, em casos críticos em Sertãozinho, não só em Sertãozinho, mas nós estamos falando de Sertãozinho, é rotina, e a gente não pode se conformar com isso. Se você entra para uma fila de atendimento de odontologia, diz aqui os internautas, é uma odisseia você conseguir um atendimento de odontologia na cidade. Então, quer dizer, participando pelo tamanho do nosso orçamento, percentuais que são divulgados, são investidos em saúde pública, nós temos que analisar que investimento é esse. Que investimento é esse que não está tendo retorno. Outra situação que o doutor apontou que é importantíssima, isso é em geral, né? Hoje, quando nós lidamos com questão de atendimento, é o retorno, o feedback. Como é que a pessoa avalia o atendimento? Isso todas as empresas, todo mundo que atende tem que ter esse retorno. O que é que faltou no atendimento? Tem pessoas que ainda acham, mas isso é para criticar o atendimento. Não, isso é para mostrar, dar o norte do que falta. E se a gente não tiver o feedback, nós ficamos ouvindo. Quando as pessoas têm necessidade de recorrer à UPA em Sertãozinho, a palavra que o pessoal diz é assim, Deus é mais. É a palavra que eu mais escuto da comunidade, Deus é mais. Tipo, eu vou lá, não sei quanto tempo eu vou esperar, e é divulgado que nós estamos com uma saúde pública das melhores, nós não estamos das melhores. Se nós tivéssemos das melhores, nós não estaríamos ouvindo das próprias pessoas, dos nossos familiares, esses tipos de frases. Agora, qual que é o motivo? A gente tem que se indignar, sim, com essa situação. Por quê? Porque na hora de pagar os impostos, recolher os tributos, ninguém diz se pode ou não pode, se tem interesse ou não. Não é facultativo, é compulsório, é obrigatório você pagar. Então, é o momento que a gente tem na sociedade, a cada 4 anos, de estar discutindo política pública, chamarem os especialistas das áreas para estar fazendo os questionamentos, as indagações que nós poderemos promover. Centro de especialidade, ouvidoria, né? Nós poderíamos chamar, não só na área da saúde, mas em todos os setores da gestão pública, ouvidorias. E quando eu falo de ouvidorias, doutor, eu estou querendo dizer uma ouvidoria, que não é uma ouvidoria lá para... Eu estou ligando para reclamar. Uma ouvidoria também para sugestões. E a ouvidoria passa canais de comunicação. Nós estamos aqui numa live, é um canal de comunicação, mas nem toda a sociedade tem acesso a esse canal de comunicação. Então, nós precisamos ter via telefone 0800, via e-mail, via Facebook, via WhatsApp, via as redes sociais, e nós temos que ter todos os canais. E mais importante, além de criar o canal de comunicação, dar as respostas à sociedade. Tem que se dar as respostas às indagações da sociedade. Então, é um pré-compromisso aqui, como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, trabalhar com essa visão, a visão do usuário, o sentimento do usuário que ele precisa. A gente consegue resolver todos os problemas? Não. Agora, se a partir do momento a gente der voz a quem tem que dar, que é a pessoa que é atendida, como é que nós vamos avaliar? Então, ficamos com 2 situações. A de quem quer os recursos e diz que está tudo ok, e nós temos a visão de quem usa, que é o que nós encontramos na rua. E por que nós ouvimos? Porque não tem nem de onde falar. E quando a gente ouve isso, fala assim, de onde eu reclamo?
Não onde eu falo isso. Não adianta fixar um 0800. Tem que dar meio de alternativa também. O que é alternativa? Tem que ter um ponto, um acesso único lá, que o usuário tem um número do SUS dele, cadastra, ele faz a avaliação dele. Tem que oportunizar isso também, a metodologia dele da avaliação, porque isso é ferramentas de gestão. E é isso que nós estamos nesse embate aí. Gostaria agora, nós já estamos com 1 hora de live, gostaria de deixar abertas as palavras com as suas considerações finais e vamos aí fazer um mecanismo de alternativa, de novas possibilidades para a nossa cidade. Certo, Ideli, eu sonho com isso também. Eu sonho de um atendimento que seja um pouco mais automatizado no sentido de desburocratizar e disponibilizar dados e unificar informações. Eu sonho com uma ausência de necessidade de personificação, ou aquele cara que resolve o problema de todo mundo, sabe? Se esse cara resolve o problema de todo mundo, será que ele não está resolvendo o problema de todo mundo, que não teria esse problema se ele tivesse feito algum trabalho antes? Então, não gosto muito dessa abordagem que a gente vê com rotina na cidade, né? A gente sabe, lá no posto do Xangri-Lá, você vai procurar determinada pessoa, porque se você não falar com ela, você não vai ser atendida. Olha, lá no tal lugar, para conseguir uma cirurgia, você tem que falar com determinada pessoa, senão você não vai conseguir. Por que que o sistema ele depende tanto de pessoas? Por que que ele depende tanto de intervenções pontuais? Qual é a necessidade disso? Por que que isso é uma realidade tão ruim na nossa cidade? Então, eu sonho com uma cidade que tenha um atendimento com menos gargalo, mas caso exista esse atendimento, que seja pensado de forma a resolver isso o quanto antes possível, independente da necessidade de se ter a situação de se gritar, se espernear, porque a pessoa que está com necessidade, ela precisa ser acolhida, ser recebida e ser tratada. Esse paciente, esse cidadão e a família dele. Porque, de novo, a gente pensar em saúde não é só pensar na questão da receita. Eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade, eu espero ter contribuído de alguma forma, eu estou aberto para conversar, para bater papo sempre que for possível, tá bem? Então, doutor Walter, a gente que agradece, só para finalizar aqui, Direito e Cidadania coloca aqui uma última informação, que o nosso município é o segundo município com o pior resultado da região no combate à pandemia. Até ontem, 91 mortos. Até ontem. É outro dado sério. E o Valmir Júnior afirma aqui que, na opinião dele, um dos maiores erros da gestão pública foi concentrar os atendimentos noturnos na UPA. Eu vejo vários problemas nisso, assim, pontualmente com relação à pandemia, nós tivemos erros de estratégia absurdos, né? Tudo que poderia ser feito foi feito contrário. Impressionante como a gente viu uma série de bobagens sendo se acumulando aí sequencialmente. Infelizmente, nossa população pagou caro por isso e acredito que ainda vai pagar muito. Espero e oro a Deus para que não, mas a gente não vê nenhum movimento para minimizar o sofrimento da nossa cidade. Infelizmente, por erros políticos ou estratégia, whatever, eu acho que a condução não foi adequada. A gente sabia, a gente teve exemplos, nós tivemos exemplos de outros lugares, a situação de pandemia não chegou aqui primeiro, não fomos pegos de calça curta, a gente já sabia que o problema era sério, bastava levar isso com o respeito que se precisava. Então, quando foi decretada a quarentena no estado, parece que a busca principal da nossa administração era contrapor qualquer posição que o governo do estado tivesse, e eu não vejo isso com bons olhos. De qualquer forma, não foi se
se estruturado um plano para combater essa guerra, não foi desenhado nenhuma estratégia interna para poder lutar isso que a gente está lutando, e muito pelo contrário, na minha opinião, foi desenhado, foi feito reativamente, e na maioria das vezes reagiu-se mal. O que fazer nessas situações? Isso, para mim, só mostra o foco da maneira de pensar a saúde, né? Não só aqui, mas nosso exemplo está aqui dentro de casa. Pensar saúde não é só número, pensar saúde é muito dependente de equipe, é muito dependente de funcionarismo, é muito dependente de processo, é muito dependente de estratégia. Então, quando a gente não tem nada disso definido, a gente sofre, e sofre muito. A nossa população sofreu e vem sofrendo. A gente espera que em tempo hábil seja produzida uma vacina, mas e até lá? A nossa condução vai ser essa, olha, vamos lá, não tem problema nenhum, a gente precisa faturar mesmo, e vida que segue. É um problema muito sério para ser encarado assim. Então, nós temos que ter uma situação de produção, nós temos que viver, nós temos que tocar a nossa vida, a nossa economia, mas o que foi feito, como foi feito em termos de formação, de educação, de preparo da população, de preparo da equipe, de estruturação para combate à pandemia. Na minha percepção, muito pouco. Então, isso é um pecado que não deveria ter sido cometido, infelizmente cometeu-se, agora é pedir ao Pai para segurar e que a gente passe por isso logo. Muito obrigado, doutor Walter. Obrigado pela explanação, os pontos de vista, as observações, aquilo que a gente já tem como meta ser reforçado por um especialista da área. Agradecer à comunidade sertanesina, falar que quem estava em nome do Direito e Cidadania, o presidente do PT, Tião Macedo. Agradecer os demais correligionários tivessem e toda a comunidade Sertãozinho em Cruz das Postas. Uma boa noite. Estaremos à frente desse trabalho em melhorias para a nossa cidade. Um abraço.